Olá, na paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao nosso canal, né? E nós estamos aprendendo na visão de Deus sobre a nossa missão na face da terra, não é isso? O propósito, a missão a qual Deus nos criou, qual Deus nos formou desde o princípio da criação. E nós estamos aprendendo com os homens de Deus, né? Terminamos aí a história, falamos esses dias agora a respeito da história de José do Egito, né? E hoje nós vamos estar falando num período bem pequeno da Bíblia, mas é um espaço muito importante, que é o espaço, né? Esse espaço é o espaço da obra, da missão dos 12 irmãos de José, né? Aqui no capítulo de Êxodo, o nome Êxodo significa retirada, ou saída do Egito. O nome Êxodo significa isso. Êxodo, né? Porque Deus tirou os filhos, a nação de Israel foi retirada do Egito. E a palavra de Deus diz aqui que José faleceu, né? É um período longo aí, grandioso, né? Capítulo 1, versículo 6 diz assim: faleceu José, todos os seus irmãos e aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito e se multiplicaram grandemente e se fortaleceram de maneira que a terra se encheu deles. Então o propósito foi estabelecido, a multiplicação, né, da geração de Abrão, né? Então veio a descendência chegando a essa multiplicação. E com essa multiplicação entrou de novo, né? O povo ficou um pouco disperso da presença de Deus, né, do Deus de Israel, do Deus que criou os céus e a terra, e foram levados cativos. E agora eles se tornaram escravos no Egito. E estavam ali trabalhando como escravos no Egito. E quando eles estavam escravizados ali no Egito, eles a lembraram da promessa de Deus, né? Da promessa que foi dada para os filhos, para os hebreus, para a descendência de Jacó, né? Uma palavra havia sido profetizada e liberada. E eles começaram a orar. Eles começaram a falar com Deus, né? E Deus começa mais uma vez o processo para que a missão ela permanecesse, né, na face da terra para alcançar esse povo. E Deus trabalha, amados. Deus trabalha com princípios. Jamais Deus trabalha fora dos princípios. Dentro da missão dele, dentro da missão de Deus, né? Ele, mesmo sendo dentro dos princípios da palavra de Deus, existem princípios a se observarem. E então, os egípcios, né, começaram com as suas tiranias, escravizar o povo, de tal forma, né, que eles escravizavam, espancavam, batiam, né? E Deus, o que Deus faz? Deus, como sempre houve uma batalha no mundo espiritual, né? O diabo começa a agir de tal forma que eles multiplicaram como Deus queria. E agora o diabo coloca eles como escravo e tenta mais uma vez impedir, né, que desta geração viesse a nossa salvação, que é a pessoa bendita de Jesus. E agora, como Deus age dentro de princípio, aqui fala que as parteiras desobedeceram a Faraó, mas pelo contrário, as parteiras, elas obedeceram a Faraó e obedeceu ao rei, dentro de um princípio, né? Obedeceu a Faraó, né? E foram usadas por Deus para que, né, fosse levantado, né, esse homem, né, que iria tirar a nação de Israel, tirar os hebreus daquela situação que foi
o nascimento de Moisés. E se dá de uma forma muito bonita, mas aqui em Êxodo capítulo 1, versículo 22, diz a palavra assim, não, 21. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Então ordenou o Faraó a todo o seu povo, dizendo, a todos os filhos que nascerem aos hebreus, lançarei no Nilo, mas a todas as filhas deixareis vivo. E então diz a palavra de Deus, né, que iam nascendo os filhos, e como as parteiras temeram a Deus, né, elas não desobedeceram o rei, né, e obedeceu também a Deus. Aqui no capítulo 2 fala sobre o nascimento, né, o nascimento de Moisés. O nome Moisés, na tradução, significa tirado das águas. O nome Moisés, na tradução, significa tirado das águas, né? Água simboliza a palavra de Deus, amados. E elas estavam dentro de obediência a Deus, elas temeram a Deus. E a palavra diz aqui no livro de Êxodo, capítulo 2, versículo 9, então lhe disse a filha de Faraó, leva este menino e cria numa parte, não, aqui é nessa parte que eu queria passar para vocês, não, foi o que elas fizeram, né? O que elas fizeram? Elas colocaram o menino da forma que Faraó havia dito, elas colocaram o menino dentro das águas. Olha, foi-se um homem da casa de Levi, casou-se com uma descendente de Levi, e a mulher concebeu e deu à luz a um filho, e vendo que era formoso, escondeu por 3 meses. E não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume, piche, e pondo ele, o menino largou no carriçal à beira do rio. E a irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. E abrindo viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse, este menino é dos hebreus. Então disse sua irmã, filha de Faraó, queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó, vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino, né? Então aqui, as parteiras e nem a filha de Levi, a descendente de Levi, que era a mãe do menino, elas não desobedeceram ao rei. Elas fizeram a forma a qual o rei havia dito. Toda criança que nascesse homem tinha que ser lançado no rio Nilo, ser colocado no rio Nilo. Só que o rei não havia estipulado a maneira, o meio, o jeito, e Deus deu a estratégia a essa mãe para que o povo de Israel fosse retirado. A nação dos hebreus fosse retirada do Egito, né? Então, nós queremos orar sobre essa palavra, né? O propósito de Deus foi esse, né? E a missão não poderia sair na desobediência. Então, nós temos que estar dentro de um princípio de obediência. Essa geração é a geração do arrebatamento. E nós precisamos estar em obediência com a palavra. O ID de Jesus é para todos, é para você empresário, é para você pai de família, é para você criança, né? É para você que aceitou Jesus como único e suficiente Salvador, porque o mandamento do ID de Jesus não é para todos mesmos, é para aquele que aceitou Jesus como único e suficiente Salvador. Então nós precisamos criar recursos, mecanismos e meio para que nós possamos fazer a obra missionária com excelência. E para isso precisa que nós levantemos associados e parceiros para essa obra, né? Naqueles dias, para que a missão fosse cumprida, a missão de Deus tirar o povo do Egito, né? Arrancar e tirar o povo ali da escravidão, seria através de um legislador, de um homem, né? De um homem que Deus iria levantar naquela geração, e teria que ser da descendência de Israel. E então, eles não desobedeceram.
entraram por princípio. Obedeceu a Deus e obedeceu ao rei. Obedeceu a Deus por não matar as crianças, tá? Aqui no capítulo 1 que nós vimos. E obedeceu ao rei quando colocou Moisés naquele cesto dentro do rio Nilo. Ele havia dito que tinha que lançar as crianças no rio. E a criança foi lançada no rio. E é engraçado que a Bíblia fala sobre o rio, as águas do rio Nilo, né? E o nome Moisés significa porque das águas o tirei, ou seja, foi tirado da palavra. Então nós vamos orar sobre essa palavra. Nós vamos clamar a Deus sobre esta palavra, né? Por tudo que foi essa geração até chegar em Moisés, para que ele pudesse nos conduzir, nos retirar ali, né? Os nossos irmãos hebreus ser retirados dali do Egito. Vamos orar a Deus. Pai, eu entro agora diante da tua maravilhosa presença e eu coloco diante do Senhor essa missão que foi dada aos irmãos, aos filhos de Jacó, aos hebreus ali no Egito, meu Deus, e que por algum momento eles se tornaram escravos naquela nação, mas havia um propósito de Deus de retirar, de tirar eles dali, né, com alguém que fosse, meu Deus, gerado na palavra, gerado sobre as águas. E nós louvamos a Deus por esse homem da casa de Levi que casou com uma descendente de Levi e que concebeu à luz a esse filho formoso que foi lançado ali com estratégia para não ferir, para não agir fora dos princípios de Deus, Pai. Por isso eu oro agora, que o Senhor esteja levantando homens nessa geração, que venham agir segundo os princípios de Deus, para que haja, meu Deus, salvação de almas, para que haja um crescimento na obra missionária nesta geração, Pai, que é a geração do arrebatamento. Por isso eu oro agora, você missionário, você missionária, seja levantado, embasado na palavra, e que a missão, a cidade a qual Deus lhe concedeu, foi enviado para ela, que seja estabelecido uma grande obra de salvação, de glorificação do nome do Senhor, Pai. Eu oro agora, na certeza que o Senhor está agindo na vida desse missionário, dessa missionária, que está abrindo o coração, meu Deus, para orar por missões, para interceder, para clamar, por jejumar por missões, por aquele que o Senhor está abrindo o entendimento dele, que missões se faz investindo, Pai. Prospera esse homem, prospera essa mulher, prospera esse empresário, faça a diferença. Deus, e aqueles que estão indo, que os pés estão indo para fazer a tua obra, para cumprir a tua missão, que eles sejam homens voltados para a tua presença, Pai. Que eles estejam embasados sobre a palavra de Deus. Eu oro agora, e na certeza que Deus está agindo de uma forma sobrenatural na mente e no entendimento desse homem, eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não se esqueça, inscreva no nosso canal e você vai estar fazendo uma grande obra missionária na face da terra para a glória do nome de Jesus. Deus abençoe.